pra vocês aí. Vamos presidir aqui, senão fica bom assim, né? Tá cheio, tá cheio. Fala, seus mal diagramados Bez, e o Carluxo, né? O Carluxo é um cara que é uma dicotomia. Se por um lado ele foi a pessoa que possibilitou Jair Bolsonaro de ser eleito em 2018, um dos grandes culpados. O alicerce maior da presença do Bolsonaro aí na presidência da República é o Carluxo, a gente sempre disse isso. Sim. E na posse, pra quem todo mundo lembra, sim, que ele tava no cadeirão ali meio que como o presidente de fato. Verdade, cara. Mas ele também foi um dos caras que quase colocou o pai dele ali no limiar de um impeachment durante todo o ano de 2019, o que de certa maneira também fez com que no final do ano o Jair desse um basta e falasse: vem cá, ô Moringa, caixa d'água, sobe um pouquinho aí, ô cos pobre de Funko, que você não tá me deixando governar e vai acabar fazendo com que eu perca a presidência, tá ok? Não, e é muito engraçado assim você pensar que num governo que você tem Damares, Weintraub, teve Vélez, tem todo esse tipo de chorume, o Carluxo conseguia ser pior do que todos esses caras, bicho. Com um moto muito louco. Carluxo, assim, é um caso sério de um sujeito que a gente sabe realmente que ele é um doente. E não porque a gente acha. Sim. Porque já falaram várias vezes disso. É verdade, né? O Julian Lemos já disse isso. Outros relatos de pessoas próximas ao Carluxo também dizem que ele tem, sim, algum tipo de problema aí de ordem psíquica, né? O que leva a gente também a pensar no seguinte, velho. Cara, pra ter chegado nesse extremo do pai dele falar: cara, dá um sumiço aí pra me deixar um pouco em paz, é porque o cara realmente tava incomodando. E as redes sociais eram divididas entre ele e o próprio Jair. E aí você pensa, só o próprio Bolsonaro já é um cara capaz de produzir as maiores atrocidades nas redes sociais. Só que o filho dele vai a mais a fundo nesse submundo de mentira, de extrema direita, de delírio, que chegou ao ponto de falar: cara, vai um pouquinho pra Santa Catarina, vai refrescar sua cabeça, chama o Léo Índio. Momento Carlindio. Sabe, vai se divertir, vai amar. E aí foi o que o Carluxo fez, mas ele já voltou, né? É, infelizmente voltou. Infelizmente não, felizmente. Sim, a gente tava sentindo falta do Carluxo, a gente sente muita falta do casal Léo Índio e Carluxo. Léo, a gente sabe que você tá assistindo. Sim. Fala pra gente, de coração aberto, o que tá acontecendo com vocês dois? Terminou de vez? Era só fachada? Pode ser. Será que era só fachada? Às vezes Pro Léo Índio foi muito bom, ele trabalha... ele é Assessor parlamentar. Assessor parlamentar de um senador, cara. Pô, Léo Índio, assim, tá num cargo maior do que do Carluxo. Verdade, Carluxo que é só um vereador federal, um reles vereador federal, né, cara? Um vereador federal que colocou a república sempre em xeque, e a família, né? Principalmente a família. A família, porque qual que foi o estopim pro Carluxo sumir? No dia que ele pegou lá a senha do pai dele e falou: eu vou postar aqui que eu sou a favor de prisão em segunda instância. E o Jair Bolsonaro não é porque pode dar ruim pro Flávio. É, não pode, Carluxo. Cara. Cara, mas aí tá o que a gente sempre falou. O Carluxo quer destruir os irmãos primeiro do que o pai. É. O Carluxo, assim, é um cara que não vai sair de vereador, não tá no Aliança. Verdade. Isso tem que ficar Nunca bem foi pro PSL. Nunca. É um cara que tem ali uma obsessão pelo poder, mas de controlar o pai. Sim. Sabe quem? Aí o Flávio começa a aparecer por causa do chocolate com laranja. Aí o Eduardo, porque não sei o que, dá dinheiro pro Alan, paga carro, paga outras coisas. O Carluxo falou: não, porque esse protagonismo é meu. Sim. Esse protagonismo é meu. E ele quase derrubou o pai várias vezes, né, Alder? É verdade, vamos lembrar cara. aqui. E o pessoal achava: não, vai ser fácil dominar o Carluxo, mas eles esquecem que é difícil passar um laço por aquele cabeção que ele tem. E agora na volta, né, do Carluxo, a volta do Carluxo é uma volta bombástica, porque como todo Channer, né, que nem ele, que deve ter passado muitos anos ali nos fóruns de 4chan, com Weintraub, entre outros, falando muita besteira, ele não consegue ficar longe da internet, né? Foi assim um período sabático de uns 40 dias... E aí ele voltou. E aí ele voltou causando com quem, cara? Ele volta causando com o Tammy Gretchen. Quando é que você esperaria que o filho de um presidente
iria criar uma celeuma com a família da Gretchen. Que faz sentido, já que é um governo todo escatológico, nada mais justo do que ter problemas com a rainha do bumbum. É verdade, cara. Só que não deu pra entender ainda que ponto que ele quer chegar. É verdade. Léo Índio, de novo, você que tá assistindo, nos explique aí nos comentários o que tá acontecendo. Porque ele postou fotos do filho do Tami e postou fotos do Tami quando era mulher ainda, né? Só que sem legenda, Helder. É Uma enigmático, coisa né? enigmática, O um Carluxo, pavão misterioso. Ele acha que ele é esfinge, né? Decifra-me ou devoro-te. Aí o Léo Índio vai lá, vai me devorar, vou decifrar sim, velho. Vou decifrar, cara. Então não dá pra saber, mas a Gretchen tomou as dores do filho e falou, qual é que é a sua, hein? Você tá achando que é engraçado por quê? Porque você não pode sair do armário por conta do que seu pai faria? Ela mandou a real, cara. Não acho que nunca ninguém falou isso, assim, uma pessoa pública nunca falou isso pro Carluxo. E ninguém cara. respondeu. Ele não respondeu. Não respondeu, cara. Mas ela disse O golpe pegou. que se o Tami não entrar na justiça, ela vai entrar. E ela processa mesmo. E ela processa. Ela a Gretchen processava processa, até blogs, cara. É verdade, processava cara. canais de YouTube. Sim. Não processou nós ainda. Ainda não. Até porque a gente quer entrevistar ela, né? É verdade. Agora Bem que ela voltou pro Brasil. Bem que a gente tentou uma vez ser processado pela Gretchen e não rolou, Não conseguiu, né? A dos Gretchen é maridos, gente né? boa, cara. Eu tenho o zap da Gretchen depois. Vou perguntar pra ela se ela vai processar o Carluxo mesmo, Sim, entendeu? e aqui ela pode dar uma entrevista pra gente Sim, também, cara, né? é verdade. Agora é importante, agora tem a ver com a gente. Sim, tem tudo a ver. Né? Agora sim. Escatologia, governo Bolsonaro, Sim, bunda cara. falando merda. É verdade, Carluxo tem tudo a ver com a gente, ver, né, tudo a cara? E o Carluxo agora ele também tá numa sinuca de bico aí. Por quê? Porque o Carluxo foi um dos caras que articulou a Secretaria de Comunicação do pai. Só que ele já tretou com aquele Flávio Wajingarten lá, que é um nome meio impronunciável. Meio Weintraub, eu achei que era primo do Weintraub. É, deve ser, né, cara? E por quê? Porque esse Flávio aí, ele, segundo o Carluxo, ele tá fazendo um trabalho bem porco, uma bela porcaria. Porque o cara não conseguiu colocar em prática, né, as diretrizes do olavismo na Secretaria de Comunicação. Chegou lá, deve ter ido conversar com os diretores de TV, metido o papo de olavismo, os caras falaram, não, você não tá entendendo, isso aí não rola. Não, calma. Nem na presidência do Bolsonaro isso vai rolar. Na alucinação da sua cabeça Sim. pode até rolar, mas calma que isso aqui pelo menos... Não é sério, Helder. Podia rolar. Não, é Podia assim. rolar o Carluxo, tá certo, Carluxo. Tá certo. Já que é pra detonar, Passaram, detona tudo, né? passaram a perna aí no Carluxo. É cara. verdade. O Carluxo achou que ia estar lá, ele e o Olavo falando. Sim. Né? Fala, não, o olavismo agora vai chegar via TV. Não rolou, né? Não rolou. Aí o Carluxo tá decepcionado, porque ele foi um dos caras que indicou esse Wajingarten aí pra Secretaria de Comunicação. E o Wajingarten tá sendo agora, né? Ele pode até sair do cargo porque ele é acusado de receber mensalinhos de algumas emissoras. Sim. De 10, 20 mil, bônus de outras... Já pagou desse mês? Não paguei. Minha emissora não paga mensalinho pro Wajingarten, tá, Não cara? paga? Não Eu achei paga, que cara. tava pagando. Não, a gente não tá pagando, mas estamos aí, né, vivendo perigosamente, porque ele pode cancelar nosso canalzinho aqui, né, velho? E é o cara que também indicou o Alan Terça Livre. Alan Terça Livre, que segundo matéria da Isto É, pode estar tirando aí na casa de 100 mil reais por mês. Com, Nada mal, né? aluguel de imóvel, aluguel de um Corolla e também os pagamentos que ele recebe por trabalhar no governo. Não, pior que parte desse pagamento vem do Eduardo Bolsonaro, que a gente diz verdade. sempre a dona Heloísa Wolff Bolsonaro, tome cuidado, preste atenção o que o seu marido tá fazendo com Alan Terça Livre, pagando o carro, nossa, é um sugar daddy. Tome cuidado, tenha cuidado. Não, e 100 mil por pessoa, eu nunca tinha visto ninguém que era não alfabetizado ganhar 100 mil por mês, a não ser se fosse atleta, entendeu? Agora, o Alan Terça Livre como jornalista, um jornalista não alfabetizado ganhar 100 mil por mês... Nem o presidente nunca ganha isso. existiu, cara, não. Nem o presidente, Não. que também não é alfabetizado, não Não, ganha tudo não isso. ganha O presidente tudo ganha isso. o quê? Uns 40 pau? Ganha uns 40 pau, cara. Mais. Mais bonificações mil, né? Sim. Mas, de qualquer maneira, Alan Terça Livre ele tá com uma boquinha muito boa, né? Na vida aí, ganhando dinheiro pra manter em operação o seu site mequetrefe, mentiroso, mal escrito Contra as fake news, e ordinário, segundo ele. cara. Segundo Nunca vi nada ele, mais segundo ele. ordinário na minha vida ué. que aquele site. É Eu horrível. já, o antagonista. Não, antagonista não chega a ser tanto, cara. Porque o antagonista, eles pegam ali o chorume deles e resumem em 3 linhas. Então, ou seja, se você clicou ali sem querer, você perdeu 1 segundo da verdade. sua vida. Agora o Alan Terça Livre escreve pra caralho, Mal. escreve mal, aí você perdeu 3, 4, 5, 10 minutos da sua vida pra ler um churume. Mas o Carluxo não parou por aí. Não. Ele atacou a Regina Duarte, atacou a revista Veja falando da Regina Duarte. Verdade. Ele tava ensandecido, ele ficou ensandecido
com a indicação da Regina Duarte para secretária da Cultura É verdade. do Brasil. Cara, ele tem razão, Carluxo? Pode Ela é ser comunista? que tenha. Não, aí Tanto que também ela não. gravou um vídeo falando mal do marxismo cultural É hoje, verdade, né? é verdade. Mas ela já tá começando a receber as aulinhas do Olavo, É, né? Por então. isso que ela já tá por dentro dessas histórias aí. Acho assim, que uma coisa que me indigna bastante é essa história. Quando o cara não é extremista da direita o suficiente, eles jogam no colo da esquerda. É assim com o PSDB, é assim com o Dória, é assim com o Alexandre Frota. Eu não aguento mais isso. Todo lixo que vocês têm aí que não é extremista o suficiente, vocês acham que é esquerdista, mas não é, velho. Regina Duarte, Regina Duarte é a namoradinha dos ruralistas, né? Verdade. Então, Bezi, você falou aí dos problemas psíquicos, né? A gente também, na mesma matéria que a gente citou aí antes, fala disso, fala que o Carluxo, ele faz isso por quê? Porque ele pode chantagear o pai com o medo que o pai tem de que ele cometa algum tipo de insanidade, como tirar até a própria vida. Cara, Existe essa história, e o Julian Lemos disse pra revista isso, que o Carluxo tem problemas psíquicos, e quando o Bolsonaro se separou da Rogéria, que é a mãe do Flávio, do Eduardo e dele, ele ficou 4 anos e meio sem falar com o Bolsonaro, dizendo só assim, pode ser que eu suma pra sempre. Olha que chantagista, Não é, cara? Carluxo! É. Imagina o que ele fala pro Léo Índio, então. Verdade, né, cara? É verdade. E aí, o pai fica meio com receio, assim, tipo, dá de volta a conta do Twitter. É, talvez por isso que ele dê toda essa permissão pro filho de ser por muito tempo o presidente do Brasil, a principal cabeça pensante do Brasil, cara. Não, o Carluxo teve poder de derrubar o Bebianos e o Santos Cruz. Ou seja, não é pouco não, cara. Pra um cara que não tem nenhum cargo no governo. É um vereador do Rio de Janeiro. Que não comparece, né? Que ao não Rio de comparece, não é pouco. O cara derrubou 2 ministros já, por quê? Porque ele discordava. Ele discordava porque esses 2 ministros foram os ministros que vetaram a indicação do próprio Carluxo pro cargo de secretário de comunicação. Falaram, ó, não pega bem, vai ser configurado aí um nepotismo, não leve o Carluxo. O Carluxo falou, então vou queimar vocês. E aí depois com o pai indicando o embaixapeiro Eduardo Bolsonaro, imagina como ele ficou puto da vida. Por isso que ele quer derrubar os irmãos, Sim, cara, ele vai derrubar, nem que seja de forma indireta. Lembramos aí que teve uma vez que ele postou um print pra atacar o Marcelo Freixo e o PSOL, que era de gente que fez rachadinha na Assembleia E Legislativa. tava o nome de quem? E tava o nome do Flávio no meio da lista que queria mostrar um deputado do PSOL. E aí, ingenuamente, algumas pessoas, ele não percebeu. Claro que Ele percebeu. É claro. Jogou uma mega indireta. Vocês estão falando, estão me escondendo aí do governo? Talvez eu fale algumas coisas que vocês fiquem chateados. E eu pensei que o Carluxo nunca mais ia falar nada. A gente chegou a cogitar seriamente que Carluxo já era um morto muito louco, né? muito louco. E ele ficou mesmo uns 40 dias como se fosse, mas agora ele voltou só muito louco, tá mais vivo do que nunca e prestes aí a fazer o governo ruir, se Deus quiser. Bom, você aí que gostou desse vídeo, sabe o que você deve fazer? Além de se inscrever, ativar as notificações, comentar, dá uma olhada no nosso Apoia-se aqui, a gente tem o nosso Apoia-se pra mantermos, não temos a Secom, não somos o Alan Terça Não, Livre, nem um Corolla não ganhamos alugado nem a gente 10 tem, mil cara. reais do governo, não ganhamos R$1.000, não ganhamos R$1 do governo, Ganhamos, cara. A gente só ganha o dinheiro do governo quando a gente pede de volta o que já é nosso na nota fiscal paulista. E olha que é pouco agora, E é pouco, hein? É muito pouco agora. Então você, por favor, nos apoie para que a Gananceiros continue em 2020 aí denunciando os golpes. Temos também agora, neste domingo, a live do Eduardo Moreira. verdade. Muito importante para você que quer passar a perna nos bancos, porque os bancos passam a perna em todo mundo, Sim, né? cara. Então se você quer saber como se defender aí e como fazer, o que vai acontecer em 2020, Eduardo Moreira sabe a resposta porque ele previu o que aconteceu em 2019 e aconteceu mesmo. Entra aqui também no link do primeiro comentário para você se inscrever. É gratuita a aula! 2 horas do Eduardo Moreira falando aonde você deve investir seu dinheiro. Se alguém tem dinheiro ainda. Mas se tiver, invista aí, siga as dicas do Eduardo Moreira, que foi um cara que descobriu, né, as pegadinhas do Bitcoin, Ethereum e as criptomoedas virtuais. O cara tem aí sim uma visão privilegiada e é bom, né, pra quem ainda sobrou um dinheirinho ali, poder se capitalizar, porque a revolução sem grana também é mais difícil, Também né? é difícil. E pra vocês todos aí ainda que seguem o Carluxo nas redes sociais, a gente só tem uma coisa pra te dizer. Não passarão.